Bom, gente, mais um papo aqui, mais uma talk para que a gente possa aproveitar, olhar para a nossa carreira, para a empregabilidade. Aproveitem esse espaço, né? Novamente reforço para. Vocês sempre sabem que eu trago isso aqui e digo para vocês: aproveitem esse espaço para que vocês, enfim, conheçam os movimentos do mercado, tirem as dúvidas de vocês. Hoje o papo vai ser diferente, vai ser sobre entrevista técnica. E é uma coisa que super gera dúvida, né? Dúvida, insegurança, aí para muitos alunos, para muitas alunas. Então, a Bárbara Machado, da Dupla, está aí. Eu vou pedir que ela mesma se apresente para falar aí sobre a trajetória dela, sobre a Dupla, e a gente já engata no assunto para a gente não perder tempo hoje. Bárbara, seja bem-vinda, prazer enorme de ter aqui com a gente. Enfim, sinta-se à vontade, o nosso papo aqui é super leve, a galera é uma galera massa que super interage, então a casa é sua, bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Karen. Obrigada a todo mundo aí da Kenzie pelo convite. Obrigada a todo mundo também que está participando hoje da nossa conversa. Meu nome é Bárbara, eu sou de Minas Gerais, mas hoje eu estou no meu último ano de graduação em Ciência da Computação e Administração da Minerva, que é uma universidade americana. Eu cheguei a trabalhar com desenvolvimento de software e ciência de dados na Stone, também fiz um internship com front-end na SoftBank e produto também. E recentemente, para ser mais específica, em junho desse ano, eu me juntei à Miriam para cofundar a Dupla, que é uma startup especializada em ajudar as empresas a terem mais diversidade, começando para ajudar essas empresas a contratarem mais mulheres para as cadeiras de tecnologia que essas empresas têm. Então, é basicamente isso sobre mim. Acho que então eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente já começar a conversar sobre a entrevista e dar tempo para a gente fazer um Q&A no final. Só um minutinho, deixa eu compartilhar aqui. Conseguem ver, pessoal? Na tela que eu estou compartilhando? Beleza. Então, pessoal, isso aí é a nossa logo, a Dupla. Como eu disse, a missão da Dupla é ajudar as empresas a se tornarem mais saudáveis, mais diversas, começando por conectar mulheres em tech com empresas de cultura saudável. Hoje, a nossa conversa vai ser sobre entrevista técnica e, mais especificamente, eu quero ajudar vocês a entenderem o que é entrevista técnica e o que você pode fazer para se sair bem nessa etapa, que é super importante e muitas vezes super temida por todo mundo, né, que participa aí dos diversos processos seletivos para entrar em vagas de tech. E um pouquinho mais sobre a Dupla, nossa missão. Quem também quiser conhecer mais sobre o trabalho da Dupla, a gente já teve uma conversa sobre entrevista comportamental, está disponível no nosso YouTube. Eu acho que depois a gente vai disponibilizar esses slides para todo mundo aqui na call, eu acredito, e aí vocês vão poder clicar e ir para o nosso YouTube e ver lá os outros vídeos que a gente tem. E hoje a gente vai falar, então, sobre entrevista técnica. Começando sobre o que é a entrevista técnica, né? Então, geralmente, entrevistas técnicas são perguntas que abrangem cases técnicos, quebra-cabeças, alguns testes de proficiência em alguma linguagem de programação, e muitas vezes são basicamente probleminhas de programação que você tem que resolver. Então, tem que criar um algoritmozinho que resolve uma task específica. Essa entrevista pode ser, muitas vezes é um desafio que a empresa manda para a candidata ou para o candidato. Então, digamos que eles mandam um case para vocês, por exemplo, cria uma landing page básica de um e-commerce para mim usando front-end React, back-end Node. Ou pode ser que eles mandem um algoritmo, tipo, cria uma função que rode a sequência de Fibonacci com Python. E, às vezes, também pode ser uma entrevista que acontece ao vivo com o recrutador ou com a recrutadora. O que eu quero dizer com ao vivo? Acontece também que pode ser como se fosse numa call. Você entra no meeting, igual a gente está aqui hoje, você e o recrutador, você compartilha a sua tela
e lá ao vivo você codando, o recrutador lá te olhando e também te auxiliando, fazendo perguntas enquanto você está codando, resolvendo o probleminha. Geralmente, durante 30 minutos a 1 hora, algumas são mais longas, já vi gente passando por entrevistas técnicas de até 2 horas, mas geralmente as entrevistas que são muito longas, elas têm mais de um probleminha. Se a empresa vai cobrar de você resolução só de um problema, não deve ser mais do que 1 hora. O que os recrutadores procuram? Por que eles te pedem para fazer essa entrevista técnica? Primeiramente, eles querem saber a sua competência técnica. Porque, enfim, você vai estar lá entrando na cadeira de tecnologia, sei lá, web dev, ou você vai ser um cientista de dados, e a empresa precisa saber se você tem aquele conhecimento básico que eles estão procurando, e se você vai conseguir pegar o que você ainda não sabe, você vai conseguir aprender rápido. Então, eles precisam saber qual o seu nível, né, de conhecimento técnico. Eles querem muito também entender como que você pensa, qual o seu processo, o seu raciocínio lógico. Você é uma pessoa que tem um raciocínio mais estruturado, você pensa passo a passo, ou você é uma pessoa mais criativa, você gosta de desenhar o problema antes de resolver. Então, sempre fale como que você está pensando, mais do que só falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando você estiver respondendo ou fazendo a entrevista técnica, explique por que você teve tal decisão, por que você decidiu criar essa variável, por que tem esse for loop, porque a empresa quer muito entender como que você pensa. E terceiro, eles também querem entender se você vai se encaixar bem com a cultura da empresa, né? Então, toda entrevista que você tem com a empresa, eles sempre vão estar avaliando quais valores que você tem. Então, você é uma pessoa muito esperta, muito inteligente, um dos valores da empresa é a inteligência, ou você é aquela pessoa muito, digamos assim, criativa, você tentou resolver um problema de um jeito e não conseguiu, aí você teve uma segunda ideia, uma terceira ideia para resolver, ou você é uma pessoa que preza por detalhe, por organização, então seu código é super organizado, super detalhado, entendeu? Então eles vão estar observando também quais valores que você está mostrando como pessoa e se esses valores vão se encaixar com a cultura da empresa e especialmente com a cultura de tecnologia da empresa, né? E tem muitas empresas que o time de tecnologia preza muito por documentação, código bem organizado, tem outras empresas que prezam muito por não ligam tanto assim para o código ser documentado, mas gostam que os desenvolvedores codem rápido ou tenham ideias rápidas, então eles vão estar avaliando isso também. Aqui um exemplo de como que pode ser um probleminha, se a empresa te pedir durante a entrevista técnica para resolver um problema, que é geralmente o caso que mais acontece. Esse aqui é um exemplo do tipo de problema que vocês vão precisar fazer. Esse exemplo aqui basicamente pede para você definir uma funçãozinha que vai retornar a sequência de Fibonacci, os números Fibonacci. Isso aqui foi um screenshot, né, que eu tirei de um site que vou passar para vocês também durante essa conversa, chamado LeetCode, que é, tipo, o melhor lugar da internet para se preparar para entrevista técnica, na minha opinião e na opinião de muitos outros desenvolvedores. E aí, uma coisa super importante para observar, galera, quando vocês estiverem resolvendo essa resolução de problemas, é que realmente, tipo, tome tempo para ler o enunciado da questão, entender o enunciado, e super importante, preste muita atenção nos exemplos que vão ter. Geralmente, esses probleminhas já vêm com os exemplos, vem aqui com input. Então, por exemplo, o input o input que a sua função vai ter tem que ser um integer, né? Então, tem que ser um número. E o seu output também tem que ser um integer, né? Então, se você pode resolver tudo certinho, mas você retorna esse 1 aqui dentro de uma string, sua resolução está errada, porque o output pedido é um integer, entendeu? Então, não precisa desesperar quando você tiver recebido o problema, não vai, tipo, direto resolvendo. Eu aconselho muito tomar, sei lá, uns 5 até 10 minutos no início, só para ler, ter certeza que você entendeu tudo. Escreve, tenha um caderno do lado, eu tenho sempre meu tablet comigo, assim, quando eu tô, um tabletzinho, parece aquele de criança, para escrever. Para anotar mesmo, eu sou muito visual, eu gosto de escrever, meio que desenhar o problema que eu tenho que resolver. Então, tome tempo para entender. Você entendendo o problema e meio que tendo, assim, uma ideia dos passos que você tem que seguir para resolver o problema,
tá, sei lá, 60% da entrevista já está feita, porque mais do que chegar à resposta correta, a empresa quer saber o seu raciocínio. Então, se você tendo aí um raciocínio, um bom entendimento já desde o início da questão, já mostra para a empresa que você é rápido para entender as coisas. E aí, beleza. Entendido o que é entrevista técnica, exemplo e tudo mais, quais recursos que você pode usar para se preparar, né? Porque é muito importante ir para a entrevista técnica preparado, entendeu? Ou preparada. É diferente de entrevistas mais de conversa e tal, na entrevista técnica você vai ser cobrado conhecimento específico. Então, você tem que ter um estudo, você tem que ter um preparo. E por isso, recursos, ter um tempo para explorar esses recursos antes da entrevista é muito importante. Então, o primeiro recurso são esses livros. Eu selecionei 3. E aqui eu recomendo para vocês, na ordem aqui, ó, esse verde sendo o principal. Então, aqui na esquerda, o mais importante, para a direita, digamos assim, o que seria legal vocês lerem, mas se não puderem ler, tudo bem. Então, esses 3 livros, esse aqui, o Cracking the Code Interview, ele é especializado em te ajudar a se sair bem na parte de entrevista técnica, e esses 2 outros livros, eles são mais especializados em estrutura de dados e algoritmos. Esse aqui, esse do meio, o Grokking, ele é bem focado, ele é bem ilustrativo, bem didático, é bem legalzinho de ler ele, enquanto esse aqui, ó, Introdução a Algoritmos, ele é um livro, assim, sensacional, só que ele é muito mais acadêmico, entendeu? Pode ser mais difícil para algumas pessoas lerem, ou até talvez um pouquinho chato. Se vocês não puderem adquirir todos esses livros, eu aconselho adquirir pelo menos esse verdinho aqui, o Cracking the Code Interview, esse é o principal, tá bom? Eu acredito também que deve ter esses livros em português, mas, enfim, se vocês têm uma noção básica de inglês, eu já aconselho a estudar programação mesmo em inglês, porque, tipo, sério, você procurar uma pergunta no Stack Overflow em inglês versus em português, você acha muito mais resultados em inglês do que português, entendeu? Então, sério, eu super incentivo você tentar estudar programação em inglês o máximo possível, que tem muito mais recursos na internet em inglês do que em português. Então, se vocês puderem entenderem o inglês, eu aconselho estudar esses livros já no inglês também. Plataformas. Então, eu acho que esses são os recursos mais importantes para a entrevista técnica, tá? O primeiro, que é o melhor de todos, na minha opinião, é o LeetCode, que é um site, depois a gente vai mandar esses slides, vocês clicam aqui, vão te mandar para lá. É basicamente um site que tem uma database, assim, enorme de probleminhas reais. Então, eles têm um database dos problemas que a Amazon pergunta, dos problemas que a Microsoft pergunta, dos problemas que a Google perguntam, e aí você tenta resolver esse probleminha e eles têm um algoritmozinho que corrige lá, tem vários testes para ver se o seu código passa em todos os testes e está certo ou não, entendeu? Então, é super, super legal, tem como você escolher a pergunta por nível fácil, médio, mais difícil. Obviamente, eu aconselho sempre a começar pelo nível fácil, e aí, se você estiver resolvendo as questões em menos de 15 minutos, é sinal que você tem que subir um pouquinho a barra e tentar começar a resolver as questões de nível médio e assim por diante. Eles têm competições para te incentivar a todo dia estar resolvendo uma questão nova. Então, tipo assim, super legal. Eu aconselho muito mesmo a quem puder adquirir um subscription aqui para essa plataforma do LeetCode, faça isso. Eu tenho essa plataforma paga, mas eu acredito que deve ter algumas questões que você pode resolver sem precisar pagar, tá bom? Então, mesmo que vocês não possam adquirir o membership, eu aconselho a darem uma olhada na plataforma de qualquer jeito. E aí tem o Algo Experts, que é bem similar ao LeetCode também. Esse Algo Experts também é pago. Esse aqui, ó, o RI Online Judge, ele é uma plataforma brasileira
feita pelo Departamento de Ciência da Computação da URI, e eu acredito que ele é gratuito, tá bom? Então, quem aí estiver procurando uma solução gratuita, vai com essa. E aí também, se você jogar na internet, lista de probleminhas de estrutura de dados, lista de probleminhas de algoritmo, vocês vão achar muitas coisas e vai dar certo. Tá. E aí, só uma coisa para ficar bem claro, de novo, eu coloquei aqui em ordem na minha preferência pessoal, tá? Eu acho o LeetCode o melhor recomendação desse slide. E aí, a lista de probleminhas é legal também. O único problema é que não tem, tipo, aqui você tem vários testes case que corrigem, que testam o seu código automaticamente, fazem tudo ficar bem mais user-friendly, enquanto que aqui na lista de probleminhas você vai ter que ficar pensando em como testar o seu código e tal, pode ser um pouco mais complicado. E aí, beleza, cursos, que eu aconselho também, esses cursos são mais voltados a revisarem ou reforçarem o seu conhecimento em estrutura de dados e algoritmos, porque quase sempre a entrevista técnica vai pegar nesse conhecimento seu de estrutura de dados e algoritmos. Então, tem aqui, ó, Introdução à Ciência da Computação e Programação, é um curso do MIT, tem esse curso de Stanford e esse Introdução a Algoritmos também do MIT. Eu aconselho assistir, se você for assistir esses cursos aqui, assistam esses aqui em ordem, então primeiro o 1, depois o segundo, depois o terceiro. Se você não puder assistir todos, assista só pelo menos o terceiro. Tem também curso de estrutura de dados online da Alura e qualquer outro curso no YouTube também sobre estrutura de dados e algoritmos, que vocês conseguirem achar. Realmente só dar uma revisada mesmo no seu conhecimento em estrutura de dados e algoritmos. Quem te puder pagar, tem cursos pagos também. Tem esse aqui do Coursera, bem robusto. Esse aqui eu acho que é o melhor também. Tem esse outro aqui da Udemy. Interview Prep, Technical Interview Prep da Code Academy. E aí tem muitas empresas também que vendem cursos de estrutura de dados e algoritmos. Muitas são ótimos também, fiquem atentos só aos reviews do curso mesmo. Se eu pudesse aqui, se eu tivesse que te falar, escolhe só um para você comprar, você fazer, eu acho que eu iria com esse terceiro aqui, eu iria com esses que são mais focados na entrevista em si, entendeu? Ao invés de um curso que é só sobre estrutura de dados e algoritmos, porque mesmo uma pessoa que sabe muito de estrutura de dados e algoritmos ainda vai precisar se entender o processo da entrevista técnica. Mas, enfim, de todos esses recursos que a gente indicou para vocês, o mais importante, na minha opinião, as plataformas, e para ser mais específica, a minha preferida é o LeetCode. Então, e aí, em segundo lugar, eu recomendaria esse livro, Cracking the Code Interview. O resto eu diria que é um a mais, sei lá, se eu tiver com muito tempo, muita vontade mesmo de ir a fundo nisso. Beleza, e o que fazer antes da entrevista? Estude com uma amiga, o vocabulário está feminino, amiga e tal, porque, como eu falei no início, a dupla hoje é focada em ajudar as mulheres em tech a encontrarem vagas de emprego em tecnologia, então a gente já fez essa apresentação com as nossas candidatas, mas aqui, ó, estude com uma amiga ou com um amigo também, é muito importante isso, eu acho super importante, porque é bem assim, frustrante mesmo estudar para entrevista técnica, porque você passa o dia inteiro tentando fazer um algoritmo funcionar e o negócio não funciona, é super estressante. Mas se você tiver um amigo, uma pessoa aí para estudar com você, fica mais fácil as coisas, entendeu? E aí, outra coisa é que você pode simular uma entrevista com a sua amiga, com o seu amigo. Então, ficam as duas pessoas na call, as duas ligam um vídeo e simulam, entendeu? Você vai falando durante a resolução do problema, é assim que eu acho que a gente deveria resolver esse problema, estou declarando essa variável por causa disso, eu acho que a gente tem que ter um loop, né, por causa disso, a gente tem que retornar esse data type por causa disso. Então, durante todo o estudo, não é só estudar e saber resolver a questão,
É importante que durante a entrevista técnica você fale o que você está pensando, porque a empresa quer entender o seu raciocínio. E aí, se você tiver uma pessoa para estudar com você, você pode ir falando, realmente simular a entrevista, e depois você pode pegar o feedback daquela pessoa sobre como você falou, se foi claro, se não foi, entendeu? Então, aqui, ó, durante essa simulação da entrevista com o seu amigo ou com a sua amiga, entre nessas plataformas, tenta resolver esse probleminha com essa pessoa ao vivo, é, fale, explique seu raciocínio durante a resolução daquele problema, tenta simular o tempo também, entendeu? Tenta resolver esse problema aqui em menos de 1 hora, começa com 1 hora, depois pula para 45 minutos, depois pula para menos de 30 minutos, entendeu? E peça, e deem feedback um ao outro, uma a outra no final. E aí, para as candidatas, para as mulheres hoje aí na nossa call, vocês são super bem-vindas a entrarem no nosso Discord, no Discord da Dupla. Hoje é um espaço focado para ser um espaço para mulheres em tecnologia. Lá vocês podem encontrar parceiras, amigas que podem praticar essas questões com você, além de, enfim, trocarem figurinha mesmo sobre esse mundo de tech. Estude estrutura de dados e algoritmos, que é basicamente os recursos que eu passei para vocês. Então, revise, realmente estude, comece resolvendo as questões fáceis e vai realmente aumentando a dificuldade. Não é muito, as empresas raramente cobram perguntas super difíceis, mas muitas cobram de pelo menos nível assim médio, entendeu? Então, tenha segurança de resolver questões pelo menos nível médio. Lá no LeetCode você consegue, por exemplo, selecionar o nível da pergunta, se é uma fácil, médio ou não. Então, eu aconselho a começar com a fácil e aumentar a dificuldade. Super importante, pessoal, na minha experiência e que eu já vi com os meus amigos, estudo para entrevista técnica é uma coisa que relacionada à consistência. Não é a pessoa mais inteligente, não é o gênio da programação que geralmente se sai bem na entrevista técnica, é a pessoa que é mais consistente na preparação dela. Então, sério, tentem praticar basicamente assim, se possível diariamente, entendeu? Tentem resolver pelo menos uma questão todo dia, ou, sei lá, no mínimo 4 questões por semana, tente fazer uma prática constante. Eu tenho, assim, vários amigos que estão se candidatando para super empresas aí de tecnologia, tipo Google, Microsoft, eles resolvem no mínimo 3 questões por dia, tipo, todo dia, de segunda a sábado, assim, eles tinham, tipo, um dia de folga, e aí ficam 3 horas todo dia tentando resolver pergunta. Eu sei que isso não é uma realidade para todo mundo, o pessoal trabalha, tem outras ocupações e tudo mais. O que eu estou tentando dizer é, faça o máximo que você pode com o seu tempo e tente manter uma consistência, entendeu? Crie objetivos que são possíveis para você e possível de serem mantidos ao longo termo. Não só uma coisa que você vai poder fazer essa semana e depois nunca mais vai encostar nesse estudo de estrutura de dados meu. É uma coisa que você tem que fazer todo dia, assim, por vários meses, entendeu? Geralmente a galera se prepara para a entrevista técnica, no mínimo, assim, de 1 mês e meio até uns 6 meses, às vezes até mais, entendeu? Então, realmente estruture para você conseguir manter ao longo termo. E não desista fácil, entendeu? Principalmente quando a gente vai começando, raramente você vai conseguir resolver uma questão, até a questão mais fácil é de primeira. Você vai ter bug, você vai ter erro que vai retornar erro e tudo mais. Não desiste, entendeu? No início é difícil e com o tempo você vai criando meio que um feeling, assim, uma intuição, ou até mesmo uma memória cerebral de como que você resolve esse tipo de questão e tudo mais, entendeu? Não desiste, Então, em vez de falar, eu vou resolver essa questão e vou parar, fale, eu vou ficar aqui, vou sentar aqui por 1 hora, se eu sair daqui 1 hora resolvendo essa questão ou não, entendeu? Se eu resolver essa questão em menos de 1 hora, eu já vou pular para outra. Outra coisa super importante, mensurar o seu progresso, porque vocês vão ver que é uma curva mesmo de aprendizado, sabe? No início vai ter aquela dificuldade, depois você vai ver que vai começar a resolver as questões super fácil, o aprendizado sobe, depois vai estabilizar de novo, e é fácil, assim, se perder, entendeu? Não saber qual o seu nível, se você já está pronto para começar a fazer entrevistas de verdade, se você pode pular para outros níveis de questões.
A minha sugestão é fazer uma tabela de 3 colunas, uma tabela de problemas novos, que são problemas que você ainda não tentou resolver, problemas que você tem que repetir, que são problemas que você já tentou resolver e não conseguiu, ou problemas que você já resolveu, mas você acha que não está confiante. Então, por exemplo, eu te dei esse probleminha aqui, aquela sequência lá de Fibonacci, você resolveu para mim, mas se eu te cobrasse ela amanhã de novo, ou depois de amanhã, talvez você ficaria assim meio perdido na resolução, ou meio perdida. Então, vai para a listinha de repetir também, entendeu? E aí os feitos, você move para feitos todos os probleminhas que você já resolveu e está confiante que consegue resolver de novo dentro do tempo e retornando tudo certinho. E aí, sei lá, tenha uma lista aí, digamos assim, digamos que tem uma lista de 100 probleminhas, né, que você quer tentar resolver. Eu acho que uma boa distribuição seria desses 100 problemas, pelo menos, assim, 50% deles estariam na lista de feitos, e aí um mix entre desses 50%, diria, 40% dos fáceis, 40% nível médio e 20% nível difícil. E aí a outra metade, espero que esteja entre os repetir, né? Então, mas eu aconselho que pelo menos aí, se você tiver sem probleminhas, você tenha confiança de resolver de novo pelo menos metade deles, entendeu? Isso aí é guess, tá, gente? Pode ser que o número é diferente para outras pessoas. Pode ser que para uma pessoa, 50 problemas resolvidos já é suficiente. Eu tô falando aqui do que eu acho para mim. Enfim, outra coisa super importante para fazer antes da entrevista é ser consistente, que é o que eu te falei, que eu falei antes. Tenta resolver 1 a 3 problemas todos os dias. Para quem está iniciante, quem está no nível iniciante, eu aconselho resolver 3, mais probleminhas, e aí, conforme vai ficando mais fácil para você, você pode resolver um pouquinho o número de questões que você responde. Não se preocupe se o seu processo estiver mais longo do que você esperava. É normal que muitas pessoas fiquem até 1 ano se preparando para entrevista técnica. Então, tenha paciência com o seu processo, o importante é não parar. E aí, quando você estiver treinando, praticando, mesmo que você não estiver com o seu amigo ou com a sua amiga lá simulando uma entrevista real, fale. Eu sei que vai ficar igual gente louca aí no seu computador, mas se estiver lá resolvendo um probleminha, vai falando. Então, fala para você mesmo. Eu acho que para começar essa questão, a gente vai precisar de ter um contador de steps, eu acho que tem que ser um while loop, e aqui no final a gente vai retornar uma lista, ou a gente pode definir aqui um dicionário por causa disso, daquilo e assado, entendeu? Vai falando, explicando para você, porque você pode ter o algoritmo mais bonito do mundo que resolve a questão tudo certinho, mas se você ficar calado ou calado durante a sua entrevista, muito provavelmente você vai ser reprovado. Por quê? Porque a gente falou lá no início da nossa conversa que um dos fatores que os recrutadores estão avaliando durante a entrevista é o seu raciocínio. Se você não fala por que você está fazendo o seu código daquele jeito, ele não vai, ou a recrutadora não vai entender o seu raciocínio. Faça repetição espaçada. O que é repetição espaçada? É dar um espaço quando você está tentando aprender ou tentando resolver um probleminha. Então, por exemplo, se você tentou resolver aquele probleminha de números de Fibonacci hoje e não conseguiu, ao invés de tentar resolver ele amanhã de novo, dá um tempinho, dá tipo 1, 2 dias e resolve depois, entendeu? Tem vários estudos que mostram que o nosso cérebro aprende de uma forma mais forte ou melhor se a gente tiver esse espaço, assim, entre o aprendizado nosso. Então, não fica quebrando, tipo, nem se martirizando por não conseguir responder uma perguntinha. Coloca lá na sua listinha de repetir, dá um tempinho e depois volta para aquela pergunta de novo, entendeu? Outra coisa super importante também sobre técnicas de resolução é você aprender bem algumas técnicas e algoritmos mais famosos. Então, aí eu coloquei alguns, né? Então, greedy algorithms, running pointers,
divide and conquer, recursão e memorization. Então, FIFO, que é super importante, né? Se tiver uma lista, o primeiro a entrar, o primeiro a sair. Tem o LIF, que é o último a entrar na lista, é o primeiro a sair. Entender HIPs também. E aí, isso aqui, não adianta você ler na internet todas essas técnicas e todos esses algoritmos, amanhã você vai esquecer. Você só aprende isso fazendo, por isso a consistência. É aí que vem aquele feeling que eu disse. Conforme você vai respondendo mais e mais e mais questões, mais probleminhas, você vai memorizando, assim, vai ficando quase que intuitivo para você entender qual técnica e qual algoritmo você tem que usar. E muitas vezes esses algoritmos já são assim definidos, já tem até um nome, né? Então, esse FIFO é super famoso, que é uma técnicazinha que o primeiro a entrar numa lista, o primeiro a sair e tal. E aí, de tanto você usar isso na resolução dos seus problemas, vai ficar quase que automático. E aí, você, obviamente, ninguém sabe todas essas técnicas e algoritmos assim de cabeça, por isso que é super importante também, depois que você resolve a questão, que você resolveu lá o algoritmo e tudo mais, eu aconselho também a otimizar. Então, você resolveu lá aquela probleminha de sequência de Fibonacci. Como que você pode fazer aquela resolução sua rodar mais rápido? Ocupar menos memória do computador, entendeu? Como que você pode fazer tudo ficar assim melhor? Porque, geralmente, essas técnicas e esses algoritmos, eles foram criados e tal para tornarem o código mais otimizado, fazer o seu algoritmo ocupar menos espaço, menos poder computacional e tudo mais. E aí, quando você faz esse esforço extra no seu cérebro para otimizar, melhorar o que já está certo, você vai entendendo direitinho a razão e o porquê de usar essas técnicas e algoritmos. E aí também, mesmo que você tenha resolvido tudo certinho, mesmo que você já tenha otimizado a sua resposta, tem vídeos no YouTube de pessoas resolvendo, principalmente lá aquelas questões de Leet Code, muitos desenvolvedores, principalmente o pessoal da Índia, lá você vai encontrar um monte de indiano desenvolvedor discutindo como que eles desenvolveram, como que eles resolveram o probleminha 30 do Leet Code. E aí você vai ver, geralmente, esse pessoal que grava esses vídeos de resolução de probleminhas, assim, eles são bem, assim, bem bons nessas técnicas e algoritmos, e aí eles vão ter uma explicação teórica, uma explicação visual de como esses algoritmos funcionam e vão mostrar depois no código, que é um jeito de aprender super legal. Então, resolva, otimize e depois veja como outras pessoas resolveram aquele mesmo probleminha, tá bom? Outra coisa super importante também, eu aconselho muito vocês escolherem uma linguagem de programação para fazer esse estudo e esse preparo para a entrevista técnica. Então, sei lá, faz de conta que você sabe um pouquinho de JavaScript, um pouquinho de Python, um pouquinho disso, daquilo. Não tenta estudar, na minha opinião, tá? Não tenta estudar para estrutura de dados, para essa entrevista técnica em todas essas línguas. Vai ficar, tipo, um monte de trabalho para você, as coisas vão começar a se misturarem. Escolha uma linguagem para ser sua linguagem, assim, mais forte, sua linguagem de entrevista, e faça todo o seu estudo naquela linguagem. E aí, por exemplo, eu gosto de resolver essas questões em Python. Eu acho que Python não é verboso igual o JavaScript, então faz eu codar mais rápido, eu acho muito fácil de aprender. Quase todos os exemplos que tem na internet de outras pessoas resolvendo tem também em Python. É bem legal, então, escolher Python. E aí, outra coisa também é que muitas pessoas falam, mas eu quero ser front-end, vou trabalhar com JavaScript e vou usar Python para resolver um probleminha e tal. Pode ser, se você preferir usar Python para resolver para estudar, tudo bem. Não é porque que você vai usar a linguagem X dentro da empresa que você só vai poder resolver os probleminhas deles naquela linguagem, entendeu? Geralmente, quando a empresa faz essa entrevista técnica com vocês, se não for um case, né, que é geralmente aquele exemplo que eu dei, né, eles vão mandar lá, crie uma landing page em front-end,
usando React. Geralmente você tem até dias para fazer resolver esse case. Se for um problema mais de você ter que entrar numa plataforma e codar, vai ficar aberto para você a escolha da linguagem, entendeu? Então, você vai poder lá, antes de começar a resolver, escolher qual linguagem que você quer resolver e tudo mais, tá bom? Então, enfim, escolha uma linguagem só, não tente aprender com tudo, porque, na minha opinião, dá burnout, dá muita coisa, muito trabalho. Você aprende mais rápido, vai mais longe com uma linguagem só e dê tempo ao tempo, aprende bem com uma, pula para outra. Outra coisa também super importante para fazer antes da entrevista é pesquisar sobre a empresa, né? 3 coisas que a gente falou que a empresa vai avaliar durante a entrevista técnica: competência técnica, raciocínio lógico e seu alinhamento com a cultura da empresa. E aí você tem que pesquisar mesmo para saber se você é uma pessoa que vai ter os valores, compartilhar os valores com a empresa, né? E como que você sabe isso? Entendendo a história, os valores, a missão, leia as notícias sobre a empresa, tenta ler sobre a empresa no Glassdoor, pesquise sobre ela no Google, se possível, pesquise sobre a empresa no LinkedIn. Se você souber o nome da pessoa que vai te entrevistar, pesquise sobre aquela pessoa no LinkedIn também, entendeu? É um trabalho meio Sherlock Holmes, mas vale muito a pena, para você chegar lá informado, informada sobre a cultura da empresa mesmo, e tentar demonstrar aqueles valores durante a conversa e tudo mais. Beleza, então a gente já sabe os recursos, a gente já sabe o que fazer antes da entrevista, e agora o que você deve fazer durante a entrevista? Motivação, né? Mostre que você está motivado e motivada para estar ali. Então, eu sei, vai dar medo, vai dar nervoso, vai dar vontade de cancelar, mas vá feliz, vá confiante que você vai conseguir. Tire tempo para pensar como você vai resolver o problema. Então, não é tipo, vai direto resolver o problema, vou aí digitar qualquer coisa, vai que dá certo. Não. Tire 5, 10 minutos no início, pense bem, visualize. Se você for uma pessoa igual eu que gosta de desenhar o probleminha, a resolução, os passos, faça isso. Se a pergunta, se o desafio, né, não foi claro, se você tiver qualquer dúvida, se você sentir que tá, tipo, stuck, né, tô preso aqui nesse bug, não consigo sair, pergunte. Principalmente se você estiver fazendo uma entrevista ao vivo com o recrutador, ou a recrutadora vai estar lá, né, no meeting com você vai estar compartilhando a tela, pergunte. Eu sei que é super intimidador pensar que, nossa, meu Deus, tem um recrutador aqui me vendo codar ao vivo, que eu quero esconder debaixo da minha cama, mas a pessoa, o recrutador está lá para te ajudar também. Obviamente, ele ou ela está lá para te avaliar, mas também está lá para te ajudar, né? Tem 2 pessoas que querem que você consiga a vaga de emprego, você e a empresa. A empresa também quer que você entre lá, entendeu? A empresa não quer ficar procurando dev, a pessoa pro resto da vida, não. Eles querem te contratar. Então, o recrutador vai tentar te ajudar também. Obviamente, ele não vai te dar uma resposta assim, né? Pronta, escreve isso, escreve aquilo. Eles vão te dar pistas ou dicas, te fazer perguntas que vão te ajudar a pensar, né, em caminhos alternativos para resolver. Não tenha medo mesmo de falar com a entrevistadora. Pense nele ou nela como um suporte que você tem ali. Explique seu raciocínio, fale durante todo o processo. Por que você tomou essa decisão? Por que você está seguindo esses passos? O que você espera conseguir com isso? Por que escolha você ter feito isso é melhor que você ter feito o assado? E aí, gente, super importante também, primeiro, foque em resolver o algoritmo, em resolver o problema, foque em ter um algoritmo que funcione bem, e dá a resposta certa. E aí, às vezes acontece que digamos que um dia bem legal, você conseguiu resolver a questão, e aí você tem ainda tempo sobrando da entrevista, né? Faz de conta que o entrevistador te marcou uma entrevista com você de 1 hora e você resolveu o código em 40 minutos. Ao invés de falar, acabei recrutador, podemos terminar, pense como você pode otimizar, entendeu? Então, se você tiver tempo no final da entrevista, fale com o recrutador ou recrutadora, olha, eu já vi tudo aqui, gostaria agora de pensar se a gente pode otimizar isso aqui de alguma forma.
vai ser tipo pontos extras para você, entendeu? Porque você só não, você conseguiu fazer tudo certo e ainda está pensando em como melhorar o que você já fez. Mas o foco principal é chegar na resposta certa e depois que você chegar na resposta certa, você foca em otimizar, em fazer o trabalho mais bonitinho, melhor e tudo mais. E, obviamente, um código organizado, bem documentado e tudo mais, conta pontos também. Principalmente no trabalho e tal, o que você cria, o que você coda, vai ser usado por várias pessoas, tipo, às vezes até por anos. Então, é importante você ter um código organizado, bem documentado, que uma pessoa que você nem conhece, daqui, sei lá, 3 anos, vai ler o que você criou e aquela pessoa precisa entender, porque ela não vai conseguir falar com você às vezes, entendeu? Então, se você conseguir demonstrar isso também, que você é seu código organizado, bem documentado e tudo mais, na entrevista é bem legal. E aí pode ser uma das coisas que você pode tentar fazer depois de chegar na resposta certa, né? Voltar no código e comentar, tentar organizar as coisas mais bonitinho. E aí acontece super, que às vezes você sabe que você não vai conseguir resolver aquela questão. Já tive coisas muito comigo já, que quando eu vi aquela questão, eu falei, nossa, não vou conseguir resolver isso aqui nunca nesse tempo. E acontece, gente, às vezes você tem um bug que você não consegue sair dele. Você precisa, sei lá, de dias para sair daquele bug. Infelizmente, a entrevista é 1 hora, no máximo. Se isso acontecer, não desista, continue. Entendeu? Não pede para o entrevistador para parar a entrevista, não pede para sair. Eu sei que é muito triste, é chato, mas conta pontos para você, entendeu? Tá lá, resiliente, tentando. E aí, vai tentando mesmo, escreve, tenta diferentes formas de chegar na resposta e tudo mais. Continue. O que não fazer, né? Não fique calada, explique seu raciocínio. Não fique com medo de perguntar, o recrutador está ali para te avaliar, sim, mas também está ali para te ajudar, não te entregando as respostas, mas te dando dicas de quais caminhos seguir. Não fique desanimada, principalmente você vê aí que deu bug, que você tá travada, que você talvez não vai conseguir terminar a tempo, continue. Porque na vida real você não vai ter que codar as coisas em 1 hora. Espero que as empresas que vocês forem entrarem, vocês vão ter um time, vocês vão trabalhar, sei lá, por dias naquele problema, entendeu? A entrevista técnica é uma excentricidade que a empresa está te avaliando ali por 1 hora só. Mas na vida real, você vai ter que continuar. Você vai ver que vai ter bug no seu trabalho que você vai gastar dias para resolver. E não vai despreparada, obviamente. É uma entrevista técnica, não é fácil, é difícil. Estou sendo bem realista com vocês. Não vá achando já sei o suficiente, porque muito provavelmente não é a realidade e você tem que se preparar mesmo. Acho que é isso. Essas são as redes sociais da Dupla. Por favor, se vocês puderem seguir a gente, fazendo aqui nosso jabá, ajuda muito. A gente tem LinkedIn, a gente tem Instagram. E no nosso Instagram também você encontra o nosso Linktree, que aí tem links de reportagem, de outras dicas, de outras lives que a gente já fez, artigos no Medium e tudo mais. Espero que a gente possa compartilhar esses slides com vocês depois, e aí é só clicar aqui, ó, que te manda direto lá no site. Acho que é isso. A gente pode abrir para aqui, Ana. Boa, Bárbara. Sensacional o conteúdo que você trouxe aí, deu uma boa revisada e acrescentou muitas coisas para a galera, tenho certeza. A gente aqui na Kenzie, né, tem a área de carreira e empregabilidade, então a gente fala muito sobre esses assuntos de entrevista, a gente faz simulação de entrevista, inclusive. Aqui o nosso time tem um viés mais comportamental, a área de ensino, a galera sabe que pode procurar aí os facilitadores, os instrutores para fazer um preparo técnico, mas foi bem pertinente todos os pontos que você trouxe, espero que a galera tenha aproveitado aí para, enfim, ter anotado as dicas, inclusive de livros, né, que é uma coisa mais específica, né, você enfim, já conhece, então é interessante para quem, de repente, está aí nesse momento. A gente tem uma galera aí que está num momento de busca por oportunidade, e sim, a entrevista técnica ainda amedronta muitos dos nossos alunos e alunas, né? É um momento que
vem a insegurança, vem o medo, enfim, tem alunos, né, que travam ali, vem a síndrome o síndrome do sabotador, né, e daí travam ali no momento da entrevista. Então, a gente tenta fazer esse preparo para que esse momento seja o mais leve possível, né? Então, as dicas que você trouxe aí, teve dicas básicas até, mas teve boas dicas, né, para reforçar aí que parece ser, que é simples, mas que muita gente não se atenta por ser simples, né? A gente tem casos assim. Então, Márcia, chegou aqui, a gente tem algumas perguntas aqui, então vou passar para você. A primeira pergunta foi do Natan, onde ele pergunta se a pessoa escolhe qual linguagem vai fazer na entrevista. Sim, geralmente, é o que eu falei, né, tipo, aqui, ó, só voltar aqui. Tá, aqui, ó, tem diversas formas de entrevista técnica. Uma entrevista técnica pode acontecer, geralmente, esse teste aqui de questão de resolução de problema, que é basicamente esse exemplo que a gente trouxe aqui, ó, esse aqui é um exemplo de resolução de probleminha, que é o mais usual. Geralmente, tudo que eu já vi até hoje, todas as minhas experiências, meus amigos também, a empresa te manda um link de uma plataforma que você vai logar, entrar e tal, e aí no início da plataforma você escolhe qual linguagem de programação você vai resolver o problema, sim. E aí, às vezes, a entrevista técnica, né, pode ser também um case que você resolve, eles mandam para você, é o que eu desenho exemplo lá, né, faça landing page de um site de e-commerce usando React. E aí, geralmente eles te mandam lá um PDF falando o que eles querem, algumas regrinhas básicas e até qual dia, sei lá, até dia 30 do final do mês, vocês têm que me enviar isso de volta. E aí, nesse caso, eles vão estar pedindo uma linguagem específica, mas geralmente não, sempre vai ser uma linguagem que está no requisito da vaga. E, enfim, se você aplicou para a vaga, assume-se que você já tem algum conhecimento naquela linguagem, entendeu? Então, não, na minha opinião, tipo, não preocupa em estudar para essa entrevista técnica em uma linguagem, assim, obscura e tal, sei lá, tipo Elixir, assim, a menos que seja uma linguagem que você quer aprender, porque você quer vaga que usa Elixir e tal, ou C++ e tal. Mas geralmente é up to you, né? Você escolhe qual linguagem você vai querer resolver o probleminha assim, e quando você não escolhe, é uma linguagem que vai ser a linguagem que você vai trabalhar com ela, que estava na descrição já da vaga. Exatamente, massa. O Guilherme questionou aqui, não seria mais interessante estudar para uma linguagem com a qual estou procurando emprego para praticar no LeetCode? Exemplo, front-end e JavaScript. Pode ser, na minha opinião, escolha a linguagem que você gosta mais, entendeu? Que você tem mais facilidade para estudar para entrevista técnica, entendeu? Eu gosto de Python, porque eu acho fácil, foi a linguagem que eu comecei a programar, é menos verbosa, eu acho o JavaScript super verbosa, né? Tem que escrever um monte de coisa para ter uma coisinha lá a retornar. Mas tem muita gente que gosta e manda bem JavaScript, e se for o seu caso, pode fazer mesmo com JavaScript também, a linguagem que você está estudando já para a vaga. O que eu quero dizer não aprenda uma linguagem nova só para estudar para entrevista técnica, entendeu? Pode ser a que você já está mais familiarizado. Vai com a que você tem mais confiança. Massa. Chegou uma outra pergunta aqui do Natan. Pode consultar algo na entrevista, documento, por exemplo? Então, eu até as minhas experiências e tal, e que eu sei, não. Você não pode dar um Google, principalmente se for entrevista ao vivo, né? E tal, que o recrutador estiver lá com você, compartilhando com você, você vai estar, tipo, compartilhando a tela. Então, não tem como. Assume-se que você vai saber tudo que tiver lá. E por isso que eu acho uma entrevista técnica, tipo, eu sou muito crítica da entrevista técnica, porque na vida real, ninguém programa sem dar um Google, entendeu? Tipo, a melhor pessoa que eu conheço, o melhor desenvolvedor que eu conheço, eu vi ele um dia pesquisando como importar Excel,
um Excel file no Jupyter Notebook, entendeu? Que é tipo uma coisa tão simples, é uma das primeiras coisas que você aprende na faculdade. E o cara era um super programador e ele ainda teve que pesquisar isso. Então, na vida real, você vai pesquisar, você não tem que saber tudo na sua cabeça. Mas na entrevista é esperado, sim, que você não pesquise, entendeu? E aí, se o entrevistador não tiver com você, né, durante a entrevista e tal, geralmente eles pedem, né, para você não pesquisar, não usar recursos extras e confiam na sua honestidade no momento da resolução. Desculpa, Pode falar. Só adicionando, por isso que é legal a consistência e a consistência para vocês meio que terem intuição para aquelas técnicas e algoritmos aqui, ó, que a gente falou aqui, ó, e aí tem vários outros, tá? Esses são alguns dos mais famosos, porque geralmente o pessoal pesquisa, tipo, como fazer isso e tal, e quando você faz a mesma coisa várias vezes, meio que grava, assim, no seu cérebro, entendeu? Por isso que é importante a consistência. Que como é limitado a sua possibilidade de procurar recursos na internet durante a entrevista, é importante que você já vá com aquilo meio que na sua cabeça já. Sim. Eu fico... como é que... Enfim, preciso achar uma palavra exata para falar sobre esse assunto, né? Concordo com o que você falou, Bárbara, mas eu fico... Putz, assim, é tanta coisa para você gravar ali, né? Para você executar o teste, sendo que ali no seu dia a dia... Você vai ter acesso, né, a esses documentos, você vai ter acesso ao suporte de pessoas, é realmente desafiador, né? Mas é uma coisa que, assim, eu entendo que não é impossível, mas é um momento que eu fico aqui, eu confesso, com o coração na mão, quando a galera vai fazer um teste, quando a galera vai codar ali na hora com o entrevistador, sendo que no dia a dia a gente, né, vai ter todo esse suporte, vai ter acesso a tudo isso para resolver os problemas e criar os projetos ali na prática, né? Sim. E geralmente também, durante entrevistas, você não vai ser cobrado coisas super obscuras, tipo, usar uma library assim, que, meu Deus, nunca vi antes na vida, nem sei como que importa essa library. Não, você vai ser cobrado coisas usuais, tipo for loops, while loops, retornar, data types, como cortar, como, sei lá, dividir a string, como adicionar números, como adicionar mais números numa lista, como criar dicionários. Então, se você cobrar coisas relacionadas às curiosidades algoritmos, não essas coisas super específicas, super obscuras assim, que tem mais chance de esquecer, entendeu? Vão cobrar conhecimentos relacionados a curiosidades algoritmos que presume que você já tenha, né? Mas que é super normal na vida real a gente pesquisar assim. Só que, infelizmente, para entrevista técnica tem isso aí de não poder pesquisar. É verdade. Tem uma pergunta do Pablo aqui, que diz o seguinte: é possível que uma empresa demonstre interesse no candidato mesmo que ele não consiga cumprir o desafio? Sim, acontece, tá? Já vi casos, sim, de pessoas que não conseguiram cumprir o desafio, mas teve uma explicação, um raciocínio lógico super legal durante a resolução, foi falando, foi comunicativo ou comunicativa, e às vezes é super normal também, a pessoa não consegue resolver porque tem um errinho, uma coisa super bobinha, assim, sabe? Que o recrutador, a recrutadora sabe que foi deslize ou foi estresse, ou às vezes o recrutador sabe que a pessoa estava no caminho certo de resolver, mas o tempo não deu, mas se a pessoa tivesse 20 minutos a mais ia conseguir. E outra coisa também importante de falar é que a entrevista técnica é só um ponto de todo o seu processo seletivo. O processo seletivo é composto do seu currículo, é composto da sua entrevista comportamental, entrevista de fit cultural, daquilo outro.
E a entrevista técnica é só mais um ponto, entendeu? Dentro de todo o processo. E aí espera-se que a empresa te avalie não só por causa, não só porque você passou dessa etapa, não passou dessa etapa. Eles vão te avaliar como um completo, né? Todo esse material que eles coletaram de você durante todo o processo seletivo. Então, e é por isso que eu falei aqui, ó, mesmo que vocês sentirem que não deu, continue, entendeu? Mesmo que sentir que não vai conseguir, continue. Pode ter chance sim que você consiga fazer a entrevista, passar na entrevista, mesmo não dando certo. Já vi casos também de pessoas que não conseguiram, mas a empresa gostou e tal, e aí pediu aquela pessoa para fazer uma segunda entrevista técnica, entendeu? Eles realmente achavam que fosse um problema diferente e tal, talvez um nível mais fácil ou mais tempo a pessoa conseguiria, e a pessoa conseguiu. Legal. A Keila perguntou: sabe dizer se os processos seletivos para as empresas estrangeiras diferem muito do formato que temos aqui no Brasil? Então, eu acho, depende de onde, né? Tem vários países no mundo e tal, digamos que está falando dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é onde o processo, na minha opinião, o processo de entrevista técnica é o mais difícil, o mais competitivo, bem competitivo, mas esse slide foi feito muito baseado no conhecimento que eu tenho, que é um conhecimento mais voltado para empresas americanas. Então, eu acredito que o que está nesse slide é o que vai valer para as empresas de fora também, principalmente para empresas americanas. Tanto é que os livros, os cursos que eu indiquei aqui, são cursos que o pessoal usa nas universidades americanas para se prepararem para essas entrevistas técnicas. Então, não, se você seguir, na minha opinião, o que a gente falou aqui, se tiver, é o que eu falei, consistência no Lit Code, principalmente, resolver probleminha no Lit Code, tá seguro lá, sei lá, de 100 problemas, de uma lista de 100 problemas, você consegue resolver com segurança 50% deles, com pelo menos 20% dos 50% sendo difíceis, a chance de você se dar bem em entrevista técnica de qualquer lugar é muito grande, entendeu? A questão é ter confiança, ter essa competência técnica em estruturas de dados e algoritmos, saber falar o seu raciocínio e entender sobre o que a empresa quer de você em relação à cultura e valores. Entender assim, né, que independente de Brasil e exterior, cada caso é um caso. A gente tem hoje empresas aqui que preferem não fazer o teste técnico. A gente, inclusive, tem empresas parceiras aqui que bate um papo ali, vê os projetos que os alunos fizeram e aquilo ali eles já validam o conhecimento técnico desse candidato, né? Por outro lado, a gente tem empresas que fazem aí 2, 3 testes, etapas de teste, na verdade, para entender se o aluno tem essa maturidade. Então, vai de empresa para empresa mesmo, né? Sim, eu até gosto que, tipo, muitas empresas brasileiras, pelo menos muitas empresas da Dupla, que são clientes da Dupla, elas mandam cases. Eu acho o case muito melhor do que resolução de problema, porque resolução de problema, geralmente, ela vem com esse cronômetro, é uma coisa que tem que resolver em tempo X, às vezes a pessoa está te assistindo, que não é tão legal, enquanto que o case, né, que ela faça uma landing page de um site de e-commerce, a empresa vai te mandar um PDF com regras básicas, você vai ter dias para resolver. Aí, nesse caso, sim, do case, você vai poder ver tutoriais na internet, entendeu? Vai poder tirar suas dúvidas e tal. Pelo menos eu sinto, assim, que tem mais empresas brasileiras que preferem passar essa parte de entrevista técnica com o case do que cobrar essa resolução de questões. E empresas estrangeiras, pelo menos nos Estados Unidos, para vagas de desenvolver software engineering, quase todas vão pedir essa solução de problemas, principalmente nesse site aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, só para dar uma familiaridade, tal, depois se vocês quiserem dar uma olhada, o HackerRank, que eu acho que é a plataforma mais famosa. Vocês estão vendo ainda o meu PDF, né? Não, eu estou vendo a tela agora da apresentação, mas você estava numa tela do Google. Isso. Isso então, aí. aqui, ó, geralmente, quando a empresa pede para você resolver um probleminha e tal,
principalmente empresa americana, é nesse site aqui, ó, HackerRank. Tem outros também, mas esse aqui é um dos super famosos. Só depois, se vocês quiserem dar uma olhada e tal, como que é que eles funcionam. E aí tem timer, eu acho que tem como você compartilhar sua tela, tudo mais. Beleza. Próxima pergunta? Tem mais uma aqui do Natan. Você falou em entrevista cultural, o que seria isso? Ah, tá. Entrevista cultural, geralmente acontece muito de ser com pessoas assim, C-level, né, CEO, CTO, dentro de uma empresa, uma pessoa que é tipo sócia, uma pessoa que conhece muito bem a história, a cultura, os valores da empresa. E essa entrevista cultural, basicamente, eles vão te fazer perguntas sobre quem é você, quais desafios que você já teve na sua vida, quais suas melhores características, o que você tem mais orgulho de ter conquistado. O objetivo dessa entrevista cultural é para ver se você tem os valores que aquela empresa procura, que aquela empresa tem. Então, sei lá, empresas têm valor tipo de integridade, protagonismo e inteligência. E aí eles vão ver se durante essas perguntas que você responde, que você conta, tipo, casos da sua vida e tal, se você demonstrou esses valores mesmo que a empresa está procurando. Então, por exemplo, startups, né, que tudo é empresa pequena, tudo é muito rápido, as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo. Durante a entrevista cultural, as pessoas vão querer saber se você se dá bem em ambientes que tudo acontece bem rápido, se você tá bem em ter um ambiente de trabalho menos organizado, se você gosta de botar a mão na massa, execução e tudo mais. Empresas maiores talvez vão ver se você trabalha bem com times grandes, se você é uma pessoa organizada, focada em detalhe, entendeu? E varia. Por isso que é importante você pesquisar sobre a história da empresa, entrar no site da empresa e aí você vai ver lá que vai ter uma tab sobre a empresa, os nossos valores, nossa missão. Leia isso que você vai entender o que eles vão esperar de você durante essa entrevista cultural, que também é chamada de entrevista de fit cultural. Tem um viés comportamental ali também, né? Bárbara, encerrou os questionamentos aqui, as perguntas, as contribuições da galera. Gostaria de agradecer super aí o espaço, né, de vocês terem aproveitado o nosso espaço aqui, para a gente poder conhecer vocês, conhecer um pouco da sua trajetória, conhecer a dupla. Se vocês quiserem, podem disponibilizar os links aqui pelo próprio chat, para que a galera busque e encontre vocês ali pelo LinkedIn, o site de vocês, conheça um pouco mais sobre a dupla, enfim, se envolver mesmo com vocês. Gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, aproveitaram esse espaço para tirar dúvidas, para trazer contribuições. Espero que vocês tenham gostado. E, enfim, muito obrigada, Bárbara. Fica aí uma palavra final, se você quiser trazer. E estamos à disposição, caso vocês queiram voltar. Espero que sim, tá? A casa é de vocês. Claro, sim, enfim, a gente super topa voltar, seria legal, talvez todo mundo que participou aí puder mandar um e-mail para mim, meu e-mail deixa eu mandar aqui no site, barbara@duplatec.com, aí vocês podem lá mandar sugestões de coisas que vocês querem saber e tal, que aí a gente vê aí com o pessoal da Kenzie se dá para a gente colocar de pé uma conversa sobre esse tema específico. E outra coisa também, por favor, sigam o nosso LinkedIn, Miriam, Buzi, são outras pessoas da dupla, mandem para aí, por favor, o link do nosso LinkedIn, o link do nosso Instagram, sigam a gente. Hoje a gente está bem focado em ajudar mulheres a encontrarem a vaga dos sonhos em tecnologia, mas logo a gente vai também abrir oportunidade para pessoas de outro gênero, para outros. A gente é focado em ajudar grupos subrepresentados a encontrarem oportunidades em tech.
hoje a gente começou com mulheres, mas no futuro bem próximo a gente vai estar abrangendo outros grupos também subrepresentados. Então sigam a gente, tá? Fiquem por dentro do que a gente está fazendo e vai interagindo com a gente e tal, independente do seu gênero, a gente vai adorar poder te ajudar e chegar lá. Massa. Já estou disponibilizando tanto o seu LinkedIn quanto o da dupla aqui, para a galera, enfim, seguir, saber um pouco mais desse projeto, sem dúvida que está fazendo uma super diferença aí no mercado. E mais uma vez, Bárbara, muito obrigada por toda a sua contribuição aqui com a gente, foi massa mesmo. É sempre bom quando a gente tem assuntos, né, que estão bem latentes aqui no nosso dia a dia, assuntos que a gente sabe que os nossos alunos precisam ouvir, precisam revisar, e saber. Você trouxe contribuições bem pertinentes aí, dicas preciosas. Muito obrigada e volte sempre que precisar, sempre que quiser, a casa é sua. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom resto de tarde para vocês. Beijo. Tchau, tchau, gente. Valeu. Abraço.